Olá, bem-vindos a mais um De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, Marino Colpo, CEO da Boa Safra Sementes. Ele faz parte da nova safra de executivos de sucesso do Brasil. Fundou a companhia ao lado da sua irmã Camila Colpo em 2009 e agora é o presidente executivo. Marino se formou em administração de empresas pela Unicelb de Brasília e tem especializações nos Estados Unidos. Ele se destaca no setor por comandar uma das poucas companhias do agronegócio brasileiro que é listada na Bolsa de Valores, a B3. O ticker da empresa é Soja 3 e realizou um sonho de mais de 20 anos e está consolidando o mercado de sementes no Brasil. Bem-vindo, Marino. Obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite, Pablo. Que isso, é uma honra ter vocês aqui, ter você aqui, os telespectadores, né, vão ter aqui um tour aí do agronegócio. Eu conheço você já e sei de todo o seu conteúdo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Pablo. Marino, vamos lá então. A sua família sempre foi do agronegócio, não é mesmo? Como é que... conta um pouco da sua história e conta também a história do começo da companhia. Conta um pouquinho disso aí, como é que se misturam? Realmente, eu venho de uma família tradicional do agro. Uhum. Assim, começando lá de trás, mas rapidamente, o meu avô, ele era italiano, Tá. Ele veio na época da guerra, né? E em 43, 44. Tá. E aí ele foi para o sul e ali ele começou a plantar com uma pequena propriedade rural. Né, ele, na época, né, meu pai me contava que meu avô tinha os filhos para ajudar a trabalhar na roça. E então, meu pai teve vários irmãos, meu pai foi o caçula, um dos poucos que teve a oportunidade de estudar. Tá. Mas o meu pai, né, depois que ele se formou, ele acabou mudando para a nossa região, que é Formosa, Goiás, que é ali perto de Brasília, tá? Fica próximo a Brasília. Por isso você estudou em Brasília? Porque era pertinho ali? Perfeito. Tá. E eu já sou cria do Goiás, né? Tá. Nascido e criado no Goiás, com infância raiz. Tá. Né? Realmente, meu pai, eu nasci, né, filho de um produtor rural, então, Tá. Desde cedo no campo. Mas também meu pai tinha uma loja, uma pequena revenda, eu sempre acompanhei ele nos negócios, né? Você tem meio que empreendedorismo na veia aí também, né? Na veia. Que legal, que legal. Né? Desde sempre trabalhando, comecei a trabalhar no balcão, né? Sempre acompanhei o meu pai e tive esse exemplo. Eu acho que eu nasci muito nesse exemplo de trabalho. Sim, sim. Né? Tive a oportunidade de estudar, inclusive fora. Tá. Meu pai me deu uma baita de uma educação. Que estado você morou lá, nos Estados Unidos? Eu, na verdade, eu morei em Chicago, né, em Illinois. Lá onde é a bolsa das commodities, Chicago Mercantile Exchange, onde opera soja, por exemplo. Isso. Né, café, trigo e por aí vai. Isso, eu trabalhei na bolsa. Que legal, na CME? Fui trainee. Que legal, cara. Na época era CBOT e ainda tinha piso. Que legal! Então, puxa vida! Sabe que eu vou estar lá, né? Eu vou passar lá em Chicago, né? Eu tô fazendo esse documentário que vai ter em Nova York, Chicago também. Não conheço Chicago. É bonito lá? Poxa, eu considero uma das cidades a mais bonita dos Estados Unidos e uma das mais bonitas que eu já fui. Puxa vida, que legal! Bom saber. Me disseram que tem bom jazz e blues lá. Maravilhoso. Puxa, eu vou lá. Depois você me dá Vou te dar umas dicas Vou aí. dar umas dicas aí. Mas continua, desculpa, eu te cortei. Você estudou nos Estados Unidos? Então, eu tive essa oportunidade de estudar e trabalhar nos Estados Unidos. E lá reacendeu bastante esse sonho do IPO, né? Eu vou te contar um pouco mais sobre ele. E eu vi que lá era mais possível do que era o comum no Brasil, né? Foi de lá que você então falou assim, poxa, dá para montar uma empresa, ele está na bolsa. Se aqui nos Estados Unidos tem uma bolsa só de commodity, como é que no Brasil não tem nada? Vou lá fazer a minha. Foi mais ou menos assim? Foi um pouco assim, Tá. né? O sonho começou mais novo, com 15 anos. Puxa vida. Né? E aí eu voltei, né? E acabei conversando com meu pai. O meu pai, ele era um produtor, ele produzia na pessoa física, como, sei lá, 95% dos produtores produzem soja, né, na pessoa física. Meu pai, na época, plantava, né? Tá. E ele plantava na pessoa física. Aí eu voltei com uma ideia de montar uma empresa,
né, organizar o negócio. Sim. E já com o sonho do IPO, desde o dia 1. E a gente montou uma empresa, minha irmã, a Camila, né? Como é que começou a empresa? Organizando. Vocês compraram um pedaço de terra e começaram a plantar? Alugaram um pedaço de terra? Vocês já tinham? Como é que foi o comecinho da história? O meu pai, né, ele já plantava soja. Tá. E ele fazia um pouco de sementes, tá? Né? Ele vendia sementes muito para os produtores ali da região. Que era o que sobrava. Eu não entendo muito, estou aprendendo assim, aqui. Vamos lá, papo. A semente, o que é a semente? Né? A semente de soja, ela é o que é boa safra? O que a gente vende? A gente vende uma soja para o produtor plantar. Então, assim, se o espectador tem uma fazenda e ele quer plantar soja, ele tem que comprar o fertilizante, que agora está todo mundo tudo atrás, tá bombando o preço, acabou, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia. Do fertilizante, ele tem que comprar os defensivos. Sim. E ele tem que comprar uma semente, né, que é uma soja capaz de nascer. Tá, uma semente que vá florescer. Ou ela já vem nascendo? Ele é um grão, ele planta aquele grão, mas ele tem uma germinação, tá? E, por exemplo, a Boa Safra vende uma semente de altíssima germinação. Quer dizer, ela é capaz de nascer. No fim, eu vendo uma planta nascida para o cliente. Mas eu vendo um grão que você põe na terra. Quase uma semente, já é um pouquinho mais que uma semente, é um pouquinho além. Então ele compra um grão especial. Um grão brotando, sim. Ele não é. Ele é um grão que a gente tem a germinação. Então, a nossa média no ano passado foi 94,9%. Então, a cada 100 grãos, 94,9, 95 funciona. 95 emergem como uma planta viável. Tá. Então, e aí, como o custo da lavoura é caro e um produtor ele coloca numa 14 plantas por metro, tá? Ele quer que nasçam 13 pés de soja. Claro. Né? E uma semente comum vão nascer 11 pés de soja, 10, 11 pés de soja. Então, 13, ele colhe mais do que... Então, basicamente, o resultado é melhor. Esse é o nosso business. Como é que você faz? Não pode contar esse segredo da empresa. Como é que faz isso? A fórmula da Coca-Cola. Boa. Então, sem contar segredos. Tá. Aí vocês vendem essa... Isso veio com a modernização da empresa ou já era de antes isso aí? Assim, a gente melhorou muito o processo, né? O meu pai já entendia de sementes, algo que veio lá do meu avô. Meu pai era agrônomo, ele já entendia de sementes. E eu juntei com a minha irmã. Sempre fui muito da administração. Né? E finanças, contabilidade, sempre gostei muito. Lógico, com esse background de agro. Mas a minha irmã é uma agrônoma. Né? Ela se formou em agronomia e ela até trabalhou na França com sementes de milho lá na França. O segredo é sua irmã. Mas ela... exato. A gente fez uma boa parceria porque ela trouxe a qualidade para o negócio, né? Com alta germinação. A gente foi a primeira empresa a ter câmeras frias para guardar semente, né? Câmara refrigerada no Brasil para guardar semente em soja. E eu vim com a administração e com a gestão. E já no comecinho você falava, você vai cuidar do agro, eu vou cuidar da gestão. Porque era cada um o que realmente gostava, né? Que bom, porque a Boa Safra é um sucesso, né? Vocês fizeram um ótimo negócio. Graças a Deus. Que legal. Mas aí eu te cortei, vamos aí você decidiu com ela? E aí a gente começou a montar um negócio, né? Como empresa, a gente fundou a empresa. E aí o negócio veio crescendo aí com muita força. A gente lançou a primeira câmera fria do Brasil. Eu já nasci muito focado em gestão, então eu coloquei um sistema operacional bem parrudo, que foi o SAP. Depois a gente auditou a companhia com a KPMG, escolhemos uma Big Four para auditar. A gente sempre teve o orgulho, Pablo, de ser assim uma empresa que eu falava assim, a gente é pequenininho, mas é bem organizado. E a gente realmente era uma referência em organização, né? E uma referência em qualidade no mercado. E o negócio foi crescendo, e a gente sempre com o sonho do IPO, né? E o engraçado é que ninguém acreditava, tá?
Então, que é muito pequena a porcentagem de empresas do agronegócio que estão na Bolsa. Só 2% das empresas da Bolsa são do agronegócio. E o agronegócio é 1/4 do PIB do país. Exato. Tipo assim, você tem um gap muito grande, né? 26% do PIB, 1/4, como você falou, do PIB é agro. E na Bolsa a gente representa só 2%. Eu sei isso porque eu vi numa entrevista você falando. Sim, então, realmente a Bolsa não tem cara de Brasil, né? Assim, poderia ter mais a cara do Brasil, digamos assim. Muito commodity, Vale, Petro, bancos, né? A própria B3 é 10% do índice. Exato. Então, assim, e era meio que tomado como uma missão impossível, né? Tinha 13 anos que não tinha um IPO de agronegócio. Mas, assim, a nossa história é uma história do impossível, tá? Então, legal, sempre que alguém falava assim, Marino, é impossível, eu vou lá. Eu escutava assim, é possível. Tenta, eu ouvia tenta. E quando eu lá atrás fui colocar o SAP, que é um software muito robusto, eu já trouxe a ideia dos Estados Unidos, falei, vou implementar o SAP, vou montar. Eu sentei numa mesa com vários executivos e ninguém falava assim, o pessoal bota SAP em empresa que fatura R$1 bilhão. O pessoal não coloca SAP em empresa que está começando. E ninguém acreditava, a gente foi lá e colocou. Quando a gente falou, nós vamos auditar... Meio que então já que nasceu moderno a empresa. Já. Quando a gente foi auditar, o pessoal falava assim, todo mundo faz uma pré-auditoria, ninguém começa com uma Big Four. E a gente falou, não, a gente vai... Nós vamos que vamos e vamos começar com a Big Four. E foi dificílimo, tá? O primeiro balanço auditado, em 2015, era para sair em fevereiro. E ele foi sair no mês 8, em agosto, tá? Então, assim, e isso sempre me mostrou que, no fim do dia, às vezes as coisas são muito difíceis para o empreendedor, para o empresário, no começo, e depois é mais fácil. E o IPO foi a mesma coisa. Eu conversava com todos os bancos, falava com todo mundo. O IPO foi em abril do ano passado, né? Foi em abril do ano passado, tem menos de um ano. E a ação já saltou 50%, não sei se você sabe aí em casa, a ação dele já saltou 50%, tá com 50% de alta, né? E foi no meio da pandemia, né? E foi no meio da pandemia. Como é que foi lançar no meio da pandemia? Deu medo, deu frio na barriga? O sonho foi, não, vambora, você recuou, esperou um tempo, depois voltou, foi direto, como foi a história? Foi lá com o Amorim te ajudou lá? Foi. Gigante, André Amorim, um abraço pra você. O meu pai, né, que ele tinha toda essa tradição de trabalho que eu te contei, ele, lá no interior era o seguinte, estudava de manhã e à tarde a turma ia pro clube. E o meu pai não deixava eu ir pro clube, não. Ele falou assim, você vai pra empresa, você vai trabalhar... Ótimo. Ótimo. Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. E você não vai pro clube, não. Você vai pra empresa trabalhar. E aí eu ficava no balcão e ele me dava a Gazeta Mercantil pra ler. Puxa, que legal. E aí ele tomava a Gazeta Mercantil. Ele me dava pra ler e ele depois passava página a página. Ele era bem sistemático. Que legal, cara. E eu comecei a gostar daquele negócio, e comecei a gostar de finanças, gostar do mercado financeiro. E comecei a sonhar com aquelas histórias e aquelas imagens daqueles empresários de sucesso que tinham ali. Na Gazeta. Na Gazeta. E falava, poxa, quero chegar lá. E aí eu me lembro, eu devia ter uns 15 anos, quando estava uma época de muito IPO no Brasil. Porque tem esse negócio de janela, abre a janela, tem um monte de... Por isso que eu perguntei, na pandemia dava a impressão que a janela estava fechada. Mas, e aí teve essa janela. E nessa janela, Paulo, eu lembro que meu pai me deu um jornal e falou assim, olha aí, filho, né, tava saindo do IPO. O empresário, meu pai em vida, né, ele não é mais... lamentavelmente. Mas ele em vida, ele virou para mim e falou assim, olha aí, filho, empresário de sucesso chega na bolsa. Aí eu lembro que eu olhei no olho do meu pai e falei, pai, nós vamos chegar na bolsa. Aí ele, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele pegou um papel, abriu uma gaveta, pegou um papel e anotou. Falou assim, o Marino prometeu que nós vamos chegar na bolsa. Ele falou assim, assina. E eu assinei o papel. Foi uma promessa
que eu fiz. Desculpa a indiscrição, o ano passado seu pai estava vivo? Não. Puxa, mas ele viu de algum lugar. Viu. Que legal, cara, que legal. E aí eu fiz essa promessa lá atrás, e aí sempre com esse negócio de bolsa, acabei aplicando para um trainee para trabalhar na bolsa, sempre com essa ideia. Você trabalhou na bolsa, lá na Bovespa ou na BMF? Não, trabalhei na Bolsa de Chicago. Ah, que legal, a melhor ainda, que é a Bolsa das Commodities, para você foi o melhor dos mundos. Esse sonho foi alimentado, tá, Pablo? Porque eu vi lá nos Estados Unidos que o pessoal não precisava ser uma empresa gigante para fazer um IPO, tá? Porque no Brasil tinha muito esse conceito de que você precisa ser uma empresa gigante, uma mega corporação. Porque era muito custo, os custos baixaram um pouco, mas era muito custo antigamente, era muito mais. E a gente, Pablo, a gente é uma empresa média, os padrões da Bolsa, a gente é uma empresa pequena, a gente é um small cap, né? Mas então, aí, desde o dia 1, eu já voltei dos Estados Unidos com a ideia de montar um negócio e chegar na Bolsa para crescer, sempre organizado, mas assim, todo banco que eu batia, né, o pessoal falava, não, você é muito organizado, é arrumado, mas tem 13 anos que não tem o IPO de agro, tem o agronegócio. A verdade é que assim, a gente tem um faturamento muito concentrado no terceiro e quarto trimestre, aí sempre me colocava, falava, Marino, mas o primeiro e o segundo tri, que o primeiro e o segundo tri é a época que a gente produz. Então a gente produz no primeiro e no segundo tri, fatura no terceiro e quarto. Pô, e o investidor, quando olhar o primeiro e o segundo tri, né, ele vai entender, tem que fazer esse trabalho com o investidor. E então ninguém acreditava, até que eu encontrei a turma da XP, né, uma rapaziada nova lá da XP, na qual o Amorim faz parte. Aí a gente acredita pra caramba no agronegócio, meu Deus. Aliás, por que você acha que é tão pouco representado o agronegócio? Não? Porque não chegava, né? Não chegava até lá, talvez, né? Vou te contar, e aí eu vou te responder. Tá bom. Eu percebo, eu acho que agora está mudando, tá? Mas quando a gente estava fazendo o IPO, né, que há um ano atrás, muitos fundos, muitas assets, muitas casas de investimento, elas não tinham um analista para agro. Então, o pessoal tinha um analista de commodities. Então, o cara cobre petróleo, ou minério de ferro e soja. E é bem diferente, né, essas três commodities. Totalmente. A soja realmente bem diferente mesmo. Mas por quê? Porque como poucas empresas na Bolsa, o pessoal não tinha equipe para cobrir. Então o IPO teve essa dificuldade, né, da gente ter que levar o investidor, né, levar o pessoal das assets, dos fundos de investimento para ir lá conhecer Você teve que educar o investidor. Educar o investidor, para levar a Faria Lima para conhecer o Goiás. Disruptivo. Novidade. Levar a turma lá para pôr... Parabéns. Então, assim, eu acho que um pouco da distância é isso, tá? Né? Então, e eu acho que tá fechando esse gap agora, porque muitas assets, muitos fundos têm falado com a gente, né? E agora com analistas específicos para o agro. Então eu acho que o agro vai crescer muito na Bolsa. Esse é um dos... assim, uma das coisas que eu realmente gostaria de ver, é o agro crescendo, né, em participação na Bolsa. Ele tem tudo para isso. Com esse IPO, quais são as perspectivas de crescimento da Boa Safra? As perspectivas são muito boas, tá? A gente... Tá bombando, né? Commodities nas máximas. Nossa. Lógico, o mercado tá indo muito bem, né? As commodities estão indo muito bem. Mas, assim, como a gente é uma empresa pequena, uma small cap, a gente tem muito a crescer. Tá. Então, para dar um exemplo, um pouco da nossa tese. A gente vende, então, a semente de soja. Tá. Hoje a gente tem 6% do mercado, tá? E quando a gente vai com a melhor semente. Tá. Quando a gente vai nos Estados Unidos, né, que é um mercado que planta bastante soja, mais maduro, robusto, que o Brasil, mas hoje menor, tá? A área do Brasil já é maior que a americana. Tá. A gente passou... O Brasil é o celeiro do mundo, É o celeiro do mundo. É a fazenda do planeta. Isso é verdade. E o Brasil tem ainda muito, muito a crescer, né? Os Estados Unidos não crescem mais. Mas nos Estados Unidos, o comparável, quer dizer, o líder lá, a Boa Safra
né? De lá. A melhor semente de lá? Ele tem 27% do mercado. Tá. E aqui nós temos 6%. Né? Os top 3, os 3 maiores americanos, eles têm 59% do mercado. É bem concentrado. Sim. Aqui os top 10 tem 23%. Caramba! Então aqui é muito pulverizado. Então o pequeno produtor, você estava falando, ou não? Aqui as empresas são menores, né? Você tem alguns produtores, não top 10, mas alguns produtores que ainda estão na pessoa física, igual lá atrás a gente esteve. E a gente acredita muito que tem uma tendência do mercado ficar mais parecido com o americano. Claro, então foi por isso que a gente fez o IPO. A gente sempre teve o objetivo de ter um mercado de capitais como sócio. Tá? Então a gente fez o IPO para isso e para captar dinheiro e investir no negócio. Vocês têm planos de aquisição? Nós temos sim vontade de adquirir, a gente tem olhado. Mas... Eu vi uma palestra sua e você falou que estava muito caro, o pessoal está pedindo muito. Mas assim, hoje o nosso foco tem sido mais orgânico, tá? Então, a gente está indo muito no crescimento orgânico. A companhia, a gente anunciou 3 obras no ano passado, tá? Já entregamos 2, estamos entregando uma terceira. Obras agora. Do que exatamente? Cama? São 2 ampliações de fábricas e uma fábrica nova. Legal. A gente ampliou a fábrica na unidade no Goiás, ampliamos a unidade em Minas e estamos agora para entregar a fábrica, essa é uma unidade nova na Bahia. E esse ano a gente tem um projeto de fazer mais 3 fábricas. Na verdade, o nosso projeto são... Então, a meta de crescimento da Boa Safra é bem alta, é grande, né? Vocês estão bem agressivos, digamos. A companhia começou muito pequena, a empresa lá de trás. A gente tem um crescimento médio, tá? Nos últimos 4 anos aí da companhia, de 37% ao ano. Rapaz, que legal. Parabéns, parabéns. E assim, né, é lógico que a gente não tem como prometer, mas o objetivo do IPO, né, foi sempre tentar manter essa trajetória de crescimento da companhia. A gente tem um plano bem robusto de investimento. Muito legal. Você é um dos mais jovens brasileiros a entrar na lista da Forbes, né? E desde criança, vejo você com a conversa do seu pai, sempre, né? Querendo ser uma pessoa de sucesso. A grande motivação foi o seu pai? Olha, com certeza, sabe? Ele é meu herói, tá? Que legal. A grande motivação, Como chamava o seu pai? Desculpa. Neri Culpo. Neri Culpo, senhor Neri Culpo. Meu pai teve uma história realmente que ele realmente saiu do zero, né? E trabalhou muito. Mas assim, Pablo... Que legal, te ensinou empreendedorismo em casa, né? Que legal. Mas a verdade é que, assim, a lista da Forbes, né? É um negócio que eu brinco que mais atrapalha do que ajuda, tá? Né? Mas acho que é o lance de ser sucesso, de ser ter vencido, de você estar lá, não é o dinheiro, não é nada. Atrapalha porque... No sentido de, né? Atrapalha que agora para pedir desconto fica difícil. Você que chorador, você vai comprar a fábrica chora. Não, tem que subir, o Marino tá chegando, sobe o preço. Agora fica difícil. Mas assim, o objetivo, né? E a gente fez um IPO raiz, tá, Pablo? Então, o que é um IPO? Eu brinco que é raiz. Por que é raiz? Porque existem muitos IPOs, a grande maioria, que você tem um fundo que está saindo, então uma parte do dinheiro do IPO vai para um fundo, ou às vezes uma parte do dinheiro vai para o sócio, né, que está tendo um lucro, e não tem nada de errado com isso, tá? Claro. É normal. Realização de lucro. Realização de lucro. Claro. Mas o nosso IPO foi um IPO que 100%, que eles chamam primário, né, eu brinco que é raiz, porque 100% foi para a empresa. Então todo o dinheiro foi... do IPO, a gente captou 460 milhões em abril do ano passado. Parabéns, e foi colocado na companhia para a gente executar o nosso projeto de crescimento, o nosso novo sonho aí de consolidação do mercado de sementes, né? Muito legal. Então, e aí acabou que eu até brinco, falei assim, olha, a companhia tá
tá com dinheiro, né? E a pessoa física, a lista da Forbes, acabou sendo uma consequência. Tá. Mas não veio do IPO, isso tem que ficar claro, né? Exato. As ações sim, porque você tem ações das empresas. Da valorização das ações, claro. A companhia está indo bem, enfim. E você, fala um pouco dessa guerra, né? Não estou falando da guerra se acabar, se não acabar, mas no seu ponto de vista, né? Essa guerra da Rússia com a Ucrânia, no sentido da alta dos preços das commodities, vamos supor, né? Acaba a guerra, né? Óbvio, a gente já estava com aquela situação dos fertilizantes, que já estavam caros pra caramba, estava todo mundo nervoso, o fertilizante estava acabando, antes da guerra. Aí veio a guerra, né? O que você espera do preço das commodities depois que a guerra acabar? Você acha que arrefece e volta para os níveis que estava, ou o preço subiu num patamar? Porque, pô, trigo bateu touro de ouro, né, máxima, limite de alta, soja nas máximas, tudo nas máximas, né? A gente está vendo as commodities, né, principalmente as alimentares, não tirando o petróleo e minério. O que você acha que vai acontecer quando a guerra acabar com o preço das commodities agrícolas? Eu acho que se mantém firme, pelo menos pelo médio prazo. Tá? Eu acredito que nos próximos 2 anos se mantém muito firme e tem alguns pontos. Assim, na área de insumos e fertilizantes, você teve uma crise hídrica na China. Eles também têm usinas hidrelétricas, então eles tiveram um problema e tiveram um problema com o carvão, tá? Então, muitas das fábricas de insumos agrícolas e de fertilizantes rodaram menos na China. E isso ocorreu a partir de setembro do ano passado, setembro de 21. Então você já teve o preço que começou a subir. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, você tem a Rússia, um dos principais produtores de fertilizantes do mundo, então você pressionou ainda mais o fertilizante, e você tem a Ucrânia, que é um dos principais produtores de trigo do mundo, e a Ucrânia, independente do que aconteça agora na guerra, eles já estão passando o período de plantio e se a guerra acabar, não tem como você girar uma chave. Eles estão no plantio do trigo, né? Acabar, não plantou trigo, ninguém está plantando trigo lá, está todo mundo fugindo. Não foi plantado. E até na Rússia também tem áreas sem plantar. Então você... E a Rússia proibiu exportação até 31 de dezembro. Exato. Então, assim, você vai ter um cenário de menos fertilizante. Tá? Então o preço vai subir. O produtor rural, ele não tem como o fertilizante dobrar de preço e o produtor absorver isso, né? Mas ele também não consegue repassar tudo, coitado, né? A vida é dura. Não, vai ter um bom desafio, principalmente no ano que vem, porque essa nova... Porque a safra, ela foi plantada em setembro do ano passado com custo antigo, tá? E está sendo colhida agora com o preço novo. Então, para o produtor esse ano vai ser bom. Tá, e vai ter uma gordura de lucro um pouco maior. Ele tem uma gordura maior. Mas chega na safra que vem vai ter que comprar de novo. Mas agora, vai gastar o lucro. Agora ele tem que gastar esse lucro para comprar um insumo mais caro, né? E a tendência é que o preço siga firme. Pelo menos ele deu a pernada de plantar barato e ganhar lucro para comprar caro, porque se ele pega esse entre safra aí e planta barato, vende barato e chega o caro para a próxima, ferra tudo. O pior se fosse o contrário. Né? Pô, muito obrigado pela aula para os nossos espectadores e telespectadores. Fica aí o agradecimento forte. Pablo, muito obrigado. Valeu, que isso, a honra é nossa. E obrigado principalmente aos espectadores e telespectadores pelo tempo. De assistir a gente. E quem quiser ver de novo, tem YouTube e tem a Panflix também. E eu aguardo você no próximo De Frente com o Touro. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Valeu, Marinão! Valeu! Realização Jovem Pan News.